E aí, traders, tudo bem com vocês? O show aqui na área para trazer as melhores oportunidades desse dia 13/9, nesse sabadão aí, onde vamos ter muito jogo interessante e eu vou trazer um pouco da minha análise, da minha expectativa para vocês. Lembrando que nesse meio de semana a gente já tem aí a primeira rodada da Champions League, da fase dos grupos, né? Já foi sorteado, então é muito importante a gente ter isso em conta e saber quais são os times que vão jogar. Primeiro jogo aqui que eu separei logo pela manhã é o Arsenal, cara. O time do Arsenal é um time forte, um time que eu vejo que tem capacidade de brigar pelo título esse ano, inclusive contra o Liverpool. Já perdeu para o Liverpool, né, na primeira partida na casa do Liverpool, mas isso não quer dizer nada, ainda tem a volta na sua casa e tudo mais. O Arsenal, esse meio de semana, tem jogo aqui contra o Atlético de Bilbao fora de casa. Eu acredito que isso não vai fazer com que o Arsenal poupe aqui o time, mas já é bom a gente ter essa informação em mente. Ele tem um jogo muito importante no meio de semana. O Arsenal que vem forte dentro de casa, um time que tem uma bola parada muito boa. E para mim, um jogo para tentar buscar esse lei Nottingham Forest. O Nottingham Forest que saiu empatando com o Crystal Palace fora de casa, perdeu dentro de casa pro West Ham na última partida, jogando muito mal, e ganhou do Brentford. Então um time que tá meio médio, não começou tão bem. Essa partida com o West Ham aqui foi bem feia. E cara, para mim, o time do Arsenal é muito melhor. Eu só teria cuidado com os contra-ataques do Nottingham Forest, que é um ponto positivo, e o ponto muito forte do Arsenal é bola parada, já falei isso, é um time muito bom nisso. 10 horas da manhã, depois eu trago o jogo do Dejensford contra o Mijarbi. Cara, o Dejensford é um dos piores mandantes do campeonato, 11 partidas, somente uma vitória, 3 empates e 7 derrotas. Um time que está aqui bem mal, só perde para o Van Armo, dentro de casa, pior mandante da temporada, e vai pegar o Mijarbi, time que vem aqui tentando ser campeão. É um time aqui que vem buscar, que tem uma boa vantagem, tem uma boa gordura, mas que não pode vacilar. O Mijabi precisa muito da vitória, precisa manter esse ritmo, cara. Tá focado para tentar ser campeão. Vem numa campanha muito forte, muito boa, tanto dentro de casa como fora. Então tudo indica para ser um jogo para a lei da gente forte, para ser um jogo por Mijarbi. A odd está muito interessante, muito legal. Cara, o único problema que eu tenho aqui nesse jogo, o único medo, é o conhecimento desses times, cara. Esses times tendem a, no final da temporada, parece que treme pro grande encostar nele. Então, pelo Mijarbi não ser um time tão forte historicamente, eu fico sempre preocupado, que parece que a perna dos caras encolhe nesse tipo de jogo. É impressionante. Tá no final da temporada, é um jogo fácil, os caras conseguem se complicar, não jogam bem. Mas, cara, isso é muito de uma perspectiva geral de vários anos assistindo, mas no contexto desses jogos, dessas estatísticas, é um jogo para a Lei de Ford. Venho com esse pensamento, mas vou tomar um pouco de cuidado, principalmente por estar tendo bastante delay nesse jogo. 10 da manhã vamos ter também o Victoria Pilsen contra o Sigma Olomouc. Cara, o Victoria Pilsen que começou a temporada meio mal, vacilando em alguns jogos. Dentro de casa, uma vitória, 2 empates, cara, 2 empates bem assim, jogos que deveria ganhar e acaba empatando, entregando o jogo. O que eu gosto muito do Pilsen, que dentro de casa saiu vencendo todos os confrontos. Fora de casa, teve essa derrota aqui pro time do Kraprava, mas a gente tem que ter noção que ele estava disputando ali a qualificatória da Champions League. O time do Vitória Pilsen, que está 100% focado aqui. Vai ter o Campeonato Tcheco no meio de semana, uma Copa, mas não é nada muito importante. Com certeza o campeonato que é muito mais importante, então vem 100% focado aqui. E é um grande time, cara. Vai pegar o Olomouc, que é um timezinho médio, mas para mim um time pior. Então acredito sim em Lei Sigma Olomouc numa vitória do Pilsen. 10h30 vamos ter aquela rodada tradicional do alemão, cheia de jogos. Vamos ter aqui Heidenheim contra Dortmund. Cara, o Heidenheim é um dos times favoritos a ser rebaixado. É um time fraco, tá tendo dificuldade, jogou 2 partidas, perdeu as 2, fez um gol, tomou 5. Vai pegar o Borussia Dortmund, que não fez um começo tão bom, principalmente jogando. Os jogos muito fracos. Tem esse empate aqui de 3-3 com o São Paulo. Teve a outra vitória em cima do Union Berlin, que jogou um pouquinho melhor, mas não tem mostrado ser um time forte. Tem mostrado um time com muita dificuldade. Vai pegar esse Heidenheim, que é bem fraco. Então, por pegar um time muito fraco, eu tô dando uma esperança aqui no Dortmund. Outro fator que prejudica esse Lei Heidenheim é que o Dortmund tem um jogo muito duro contra a Juventus no meio de semana pela Champions. E isso pode acabar tirando um pouco o foco do Dortmund da partida, mas ainda assim eu acho que é um jogo puxado pro Dortmund, espero que o Dortmund não decepcione. Muito cuidado com o quê? Cara, a zaga do Dortmund já não é uma zaga de confiança. E o que o Heidenheim é bom? Contra-atacar. A gente vê que eles fazem bastante chute fora da área, contra-ataca bastante, consegue falta, e é um time que tem bons contra-ataques. Então esse é um ponto muito perigoso que a gente tem que ficar ligado.
11 da manhã vamos ter o Crystal Palace contra o Sunderland. Cara, o time do Sunderland foi um que subiu e que tende a ter dificuldade, apesar que foi um time que conseguiu 2 vitórias boas dentro de casa, tá com uma campanha muito forte dentro de casa, fora de casa acabou perdendo. Vai pegar um Crystal Palace que é um timezinho chato, é um timezinho bom, na minha visão, apesar que não fez aqui a melhor entrada da Premier League, porque acabou empatando o jogo, mas não dá para reclamar. Empata com o Chelsea, empatou com o Forest, que eu acho que pode ser um resultado mais assim, uma boa vitória contra o time do Crystal, contra o time do Aston Villa. Já o Sunderland perde pro Burnley, mas vence do West Ham, que é o mais fraco, e consegue uma boa vitória em cima do Brentford, que também não veio uma temporada tão boa. Dá para dizer que o Sunderland também tá lá em cima, porque pegou uns adversários talvez mais acessíveis. Mas a expectativa é do Sunderland ser esse time com mais dificuldade, ser um time que tende a cair. E por isso eu acho que esse lay aqui pode ser muito interessante, porque o Crystal é melhor, é superior, deve dominar a partida. Eu gosto bastante disso. Cuidado com as bolas paradas do Sunderland. Tem se destacado muito nesse ponto, tem sido um ponto muito bom. Também tem que dar um desconto aqui. Não é também um baita time. Por quê? Porque contra o West Ham, o pessoal tava tudo metendo gol de cabeça. Então não sei se é tanto mérito deles ou se é fraqueza do West Ham. Mas de todo jeito, cuidado. Não vale a pena pagar bola à toa. Próximo jogo, Newcastle, cara. Um time que não tem aqui os resultados melhores do mundo, mas que jogou bem. O Newcastle jogou bem contra o Liverpool e acabou perdendo. Eu vou te dizer que não merecia essa derrota. Jogou muito bem mesmo. O Newcastle que acabou jogando melhor também contra o Aston Villa. Esse aqui mais ou menos poderia ter saído vencendo. E também eu achei que teve boas chances contra o Leeds, mas não conseguiu fazer os gols. Achei até bem aberto o final desse jogo. Cara, agora vai pegar um Wolves, um time bem mais fraco dentro de casa. Precisa muito dessa vitória, o Newcastle. Pra mim é melhor, pra mim vai conseguir a vitória. Eu gosto bastante desse jogo e eu acho que é um jogo pra lei Wolves, sim. 11 horas vamos ter o Molde aqui, cara, um time que tinha começado muito mal o campeonato norueguês. Agora no meio pro final tá tentando se recuperar, vai pregar o Fritz Start, que é um grande mandante, um time que tá indo muito bem dentro de casa, só que fora de casa tem muita dificuldade. Pelo ele ter muita dificuldade fora de casa, eu tenho uma tendência melhor para esse lei. E o Malmo, um time que engatou muito bem os últimos jogos. Se a gente vê os últimos jogos do Molde dentro de casa, o Malmo não, o Molde, ele vem jogando muito melhor. Era um time que estava muito mal no começo da temporada, mas que agora parece que entrou na estabilidade. Então acho que é um jogo um pouco parelho, mas um jogo bem interessante também. 11 horas vamos ter o Elfsborg contra o Galatasaray. Cara, aqui não tem muito o que dizer, Galatasaray é muito favorito. Para mim, o melhor time da Turquia. Os números já mostram isso, então é lei Elfsborg, é tentar ficar a favor do Galatasaray. Real Sociedade contra Real Madrid, jogo interessante. O Sociedade não começou tão bem a temporada, fez jogos ruins na minha opinião. O Real também não jogou muito bem, mas pela qualidade acaba conseguindo os resultados. Eu acho que é um jogo para lei Sociedade, mas eu vou dizer, o Sociedade sempre é um time chato de trabalhar. Mas eu espero que o Real Madrid mostre um jogo melhor, mostre uma evolução. O Xabi Alonso está começando a implementar aí as tendências dele e eu espero que esse Real consiga dar padrão para a gente. A odd está bem interessante, a odd está bem legal. Tem o fator Champions League, que o Real joga no meio de semana, mas joga dentro de casa contra o Marseille. Eu não sei se isso vai afetar tanto assim a La Liga. Próximo jogo a gente vai ter Ajax contra o Zwolle. O time do Ajax, cara, que pra mim é um dos times aqui pra tentar brigar contra o PSV, mas não vem tão bem, né? Conseguiu 2 vitórias boas dentro de casa, mas 2 vacilos fora de casa. Vai pegar o Zwolle, um time que até iniciou a temporada também numa situação melhor, mas, cara, dentro de casa o Ajax é muito forte. Se ele jogar bem, tem tudo pra vencer com facilidade. Nice e Nantes, cara, outro jogo interessante. O time do Nantes é um time muito fraco. Para mim, um time que vai brigar pelo rebaixamento, enquanto o Nice é um time médio para bom. Gosto do Nice, principalmente dentro de casa. O Nice que para mim tem uma defesa sólida, mas acabou que esse início de temporada saiu tomando muito gol. Quero ver se vão conseguir restabelecer a defesa boa deles, vão conseguir jogar bem. O Nice que tem jogo no meio da semana aí pela Europa... Não, é só na outra semana pela Europa League. Então, teoricamente, está mais tranquilo essa semana. Vai jogar aqui focado. E eu acho que pode ser um jogo interessante, mas também, cara, o Nice é ruim de padrão, né? Pô, é ruim. Por isso que eu não tenho tanta confiança, mas é um jogo que vai estar na minha lista aqui para acompanhar. Inter e Juve, cara, é um jogo que eu trouxe, um jogo interessantíssimo. Um jogo aqui que vale muito já pelo campeonato italiano, que vai ser um campeonato que eu acho que vai ser bem pegado esse ano. A Juve começou bem, a Inter acabou
vacilando. A Inter precisa tentar recuperar já o resultado para não deixar a Napoli, a Juve ir para frente. Então, acho que vai ser um jogo bem pegado, um jogo muito difícil para match odds. Ambos estão na Champions, mas para mim eu acho que a Inter pegou um adversário mais fácil, o Ajax, mesmo sendo fora de casa. E eu acho que a Champions pode afetar um pouco esses jogos, falando de bola parada. Dois times muito fortes, mas eu ainda vejo a Inter mais preparada, mais forte da bola parada aqui. E é um dos pontos que eu quero tentar explorar nesses jogos. Bolas paradas. Eu vou querer ver as primeiras e depois vou ver quem tá melhor, porque eu acho que tem muita tendência desse jogo sair gol de bola parada, porque são dois times muito fortes que vão muito bem no ataque na bola parada. Próximo jogo a gente vai ter o Dender, um dos times mais fracos aqui, na minha opinião, que vem esse ano na Bélgica, tá jogando muito mal, não tá conseguindo fazer gol, ataca mal e vai pegar o Union Saint-Gilloise, um dos bons times, um time que vem muito bem. Não tá com a melhor campanha fora de casa, mas ainda é muito forte, pegando esse adversário mais fraco, tem tudo para ser um lay bem bacana. Atlético de Bilbao contra o Alavés, outro jogo interessante. O Atlético de Bilbao dentro de casa é um time muito forte, sempre vai bem, iniciou muito bem a temporada. O Alavés é um time médio para fraco, um time chato. Vamos ter cuidado. O fator que me preocupa um pouco é esse jogo no meio da semana contra o Arsenal. Com certeza isso aqui tira muito o foco do Bilbao. Então, esse jogo pode me preocupar e pode dificultar muito esse Alavés. Mas eu não descarto. Outro time de bola parada boa. Pode ser um jogo bem interessante. Esse jogo do Bilbao também para comprar bolas paradas. 13h45 vamos ter o Go Eagles aqui, cara, um time que começou meio mal a temporada, mas vai pegar o Volendam, que pra mim é um dos mais fracos. O Volendam que tem conseguido os empates aqui, segurado muito bem, mas é um time que eu acredito que vai brigar aqui pelo rebaixamento. É um time onde eu vejo que não joga tão bem, pra mim não é tão superior. E o Eagles é um time bom, cara. Apesar de não ter vindo aqui, não ter conseguido os melhores jogos, já jogou contra a Ajax e consegue um empate. Aí vacila um pouco aqui contra o Sparta, vacila ali contra o Fortuna, mas eu acho um time melhor. O Volendam também conseguiu um empate muito duro contra o AZ e outro contra o Ajax, dificultando muito aqui a vida dos grandes, mas eu ainda acredito que esse time do Volendam é bem fraco. Inclusive contra o AZ a gente ficou bastante tempo nesse Lei Volendam. Quando ele encolhe ali o time, recua, o outro adversário consegue realmente montar em cima. E por isso eu ainda vou olhar esse jogo para tentar ver um padrão de Lei Zebra. Também temos o jogo do NEC contra o PSV, cara. O NEC que começou muito bem a temporada, tá jogando muito bem, inclusive tá melhor que o PSV aqui na pontuação, mas não tem, cara. O PSV é muito superior, é muito melhor. O único fator aqui que me preocupa nesse jogo é que o PSV tem Champions League, vai pegar o Union Saint-Gilloise, é um jogo que o PSG sabe que precisa vencer, então isso pode distrair um pouco o PSV aqui, mas no geral é um jogo sim para Lei NEC. Próximo jogo vamos ter Besiktas contra o Başakşehir. O Besiktas que está evoluindo na Turquia, está conseguindo um time um pouco melhor. Vai pegar o Başakşehir que iniciou meio lento, meio mal. O Besiktas também iniciou a melhor coisa do mundo. Cara, eu vou olhar esse jogo para me estudar. Acho que pode dar um lei Başakşehir, mas acho bem difícil também, porque a defesa do Besiktas é bem ruim. Então, jogo complicado. Próximo jogo vamos ter o Porto contra o Nacional, cara. Não tem mais ódio, o ódio disparou, já estava muito esmagado, já ia trazer nesse sentido. E, cara, Porto muito melhor, começou bem, jogo para a Lei Nacional, não tem muito o que dizer. Al Hilal contra o Al-Qardash, jogo interessante, o time do Al Hilal para mim muito forte. O Al-Qardash também tá bem esse ano, vai ser um time complicado. Acho que é um jogo muito bom para gols, acho que é um jogo interessante também para esse Lei, mas tem que tomar cuidado com os contra-ataques. O Al Hilal não tem uma defesa muito forte. Outro jogo muito bom, cara, é esse aqui do Cluj contra o Metaglobos. Cara, esse time do Metaglobos é bem ruim, sai sempre perdendo, tá com muita dificuldade, tem tudo pra cair. O Cluj não tá bem. O Cluj não tá bem, cara. O Cluj tá jogando mal. Mas contra esse time do Metaglobos é o jogo pro Cluj se reerguer, sair dessa maré. É muito mais time que o Metaglobos. O Metaglobos, saco de pancada da Romênia. Então, um jogo bem interessante aqui pro live. Próximo jogo vamos ter Fiorentina contra Napoli, cara. A Fiore que tá sendo um time chato aí, apesar que não conseguiu fazer bons jogos ainda, conseguir bons resultados, mas é um time que dentro do jogo bota muito perigo, contra-ataca muito bem. A Napoli não me convenceu ainda muito nos jogos, teve muita dificuldade para marcar, tem até uma defesa sólida, mas não tá jogando ainda o futebol que eu espero no time da Napoli. Então acho que principalmente por estar fora de casa, um jogo muito difícil. Onde é os pontos que eu iria explorar desse jogo, cara? As bolas paradas da Napoli. Para mim, foi um dos pontos onde a Fiorentina vacilou nos seus jogos aqui. E é um dos pontos fortes da Napoli. Já fez gol no final assim. É um ponto bom deles. Então, eu acho que as bolas paradas da Napoli pode ser uma boa pedida nesse jogo.
Próximo jogo a gente vai ter o Lavorier contra o Bruges, cara. O Lavorier que surpreendeu, era um time que eu tava acompanhando pra ler aí. Ele fez bons jogos, conseguiu ir bem, mas vai pegar o Clube Bruges, um dos melhores da Bélgica. O único fator que me preocupa, Champions League pro Bruges. Então, com o Mônaco, pode ser que ele não venha tão focado, mas de todo jeito, o Bruges é bem melhor. Se vier com o titular, pode ser um jogo bem interessante. 4 da tarde vamos ter Atlético de Madrid contra o Vila Real. Cara, o Atlético de Madrid que começou jogando muito mal essa temporada, realmente não tá jogando nada. Tende a ser um time muito forte dentro de casa, vai ter um jogo dificílimo contra o Liverpool. Eu só trouxe esse jogo porque, cara, realmente o Atlético de Madrid dentro de casa geralmente joga bem. Então vou dar mais uma chance, mas as odds são certas para baixa. Essa odd do Atlético de Madrid aí pode subir mais. É um jogo assim que tá no radar, mas tá muito assim, cara, quase não tanto. Então as expectativas de lei zebra desse jogo é bem baixa. Cuidado. Os pontos bons aqui que eu diria do Atlético de Madrid são as bolas paradas. Ele ainda é forte disso, apesar de não ter gol feito. E cuidado, porque o Vila Real começou com as bolas paradas também muito fortes, muito boas. E é o ponto que eu ia trazer aqui de risco, de perigo. E pode ser até um ponto a se comprar o Atlético de Madrid nas bolas paradas, porque tem grande chance de correção e essas bolas saírem bem baratinhas. Próximo jogo às 4 da tarde a gente vai ter o Brentford contra o Chelsea, cara. O time do Brentford, apesar de estar aqui invicto dentro de casa, é um time que pra mim é abaixo, é um time que eu não vejo fazendo uma temporada tão forte assim, acho que vai ser um time de meio pra baixo de tabela. O time do Chelsea pra mim é um time que tem capacidade de brigar até pelo título aqui, mas é um time que vacila em alguns jogos, já mostrou isso aqui. E cara, fez uma boa partida contra o West Ham, tem uma partida pela Champions League dificílima contra o Bayern, e eu acho que isso vai fazer com que o Chelsea perda um pouco o foco aqui, dificulte bastante essa partida. Mas eu digo, se o Chelsea vier titular, mesmo fora de casa, tem tudo aqui para ir bem contra o Brentford. A gente tem que entender que esse tipo de time, como o Bayern contra o Chelsea, os jogadores não teve tantos descansos como os do Brentford, porque tem muitos jogadores convocados que tiveram que viajar, que tiveram que estar lá treinando para a data FIFA, então isso complica um pouco a vida desses jogadores, mas o Chelsea é melhor. Então o jogo para olhar, cara, o Chelsea é muito bom de bola parada, cara. Eu digo que talvez um dos top 2 times melhores na bola parada. O único problema deles é que eles, quando eu entro na bola parada, eles batem curto. É impressionante, mas quando eles estão batendo dentro da área, são muito fortes. Time alto, time forte, cabeceadores muito bons. Time que deve usar muito esse quesito essa temporada e ir bem. Outro jogo a gente vai ter o Feyenoord, cara, o time que tá em primeiro, começou muito bem a temporada, vai pegar o time do Heerenveen, que começou meio mal, mas que é um time bem chato, que contra-ataca bem. Não julguem o Heerenveen ainda, poucos jogos, ele é um time nojentinho, chato, mas não tem o que falar. Aqui é jogo pra ler Heerenveen, é jogo pra tentar pegar os momentos bons do Feyenoord. Twente contra NAC Breda, o Twente que também não começou do melhor maneira a temporada, mas vai pegar o NAC Breda, que é um time mais frágil, um time que também contra-ataca bem, mas eu acho que o Twente tem uma defesa sólida, joga bem dentro de casa, historicamente. Não começou tão bem, essa é a verdade. Só tem um jogo dentro de casa, foi contra o PSV, tem que dar um desconto. Mas é um time que tende a buscar os resultados dentro de casa e vai forte para buscar essa vitória, tenho certeza. Fortaleza e Vitória, cara, eu trouxe esse jogo aqui porque, cara, o Vitória é um time que não vem jogando bem fora de casa, tem tido muita dificuldade. E vai pegar o Fortaleza agora, trocou treinador de novo. Esse é o jogo assim, pra quem ainda tem esperança no time Fortaleza, que eu já disse aqui que tá rebaixado, pra quem tem esperança de tentar escapar, ele precisa vencer essa vitória. Estão fazendo campanha aqui, estão chamando o torcedor, estão tentando fazer meio que um caldeirãozinho aí pra botar uma pressão. Então, por esses motivos, eu ainda vou olhar esse jogo como um possível lei vitória, mas é um jogo complicado. 2 times muito ruins. O Fortaleza não tá bem, não joga bem nem dentro nem fora de casa. Então é realmente ali muito num feeling. Eu tô trazendo esse jogo, mas com as esperanças bem baixas também. As estatísticas não mostram um jogo assim, tanto pro Lei Vitória. Al-Shehri contra Mônaco. Al-Shehri começou até bem a temporada, o Mônaco mais ou menos, mas para mim o Mônaco é melhor. Deve brigar aqui pelas vagas boas. Começou perdendo fora de casa, mas dentro de casa está vindo muito bem. O Al-Shehri não veio com a campanha aqui boa fora de casa, mas dentro de casa conseguiu a vitória. Então tudo mostra para ser um jogo aqui para ler Al-Shehri, para o Mônaco tentar ir. Esses times médios da França tão foda. Tirando o PSG, cara, os times
Tem um jogo que joga bem, depois já joga muito ruim, então não dá para saber nada, tá muito complicado e o delay não ajuda em nada. Próximo jogo a gente vai ter Famalicão Sport, cara. Jogo para ler Famalicão. O Famalicão é um bom time, começou bem a temporada, o Sport deu uma vacilada, mas o Sporting é muito mais time, não tem muito o que falar. É lei Famalicão, é tentar pegar aqui esse lei, tentar pegar os gols do Sport, aproveitar que a odd está até interessante, então tentar buscar aqui. Para fechar o dia, 6h30, cara, vamos ter o Palmeiras contra o Internacional. O Palmeiras aqui que ainda tem chance de buscar esse título, precisa muito das vitórias, porque se não ganhar, se não ficar encostando no Flamengo, a gente sabe que o Flamengo vai disparar, vai pegar o Internacional que não vive um bom momento, o Internacional acabou de ser eliminado por 2 competições, depois perde para o Cruzeiro, só fez esses 2 joguinhos bem aqui fora de casa e depois nada. É um time que perde Valência agora, que tende a cair. Cara, é um time que vai ser isso aqui. Tentar muito uma vaga aqui para Libertadores. E é isso, não tem muito o que fazer. Palmeiras muito melhor dentro de casa. Acho que é um jogo bem claro para Lei Inter. Pessoal, análise um pouco mais longa, vídeo longo, mas bastante interessante. Acho que teve muita coisa boa. Se Deus quiser, vai ser um baita sábado aí para nós. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e tamo junto.